Olá, muito boa tarde. Bem-vindos a esse webinar de apresentação do nosso novo relatório sobre a economia de assinaturas na América Latina. Já aviso de antemão que todos os participantes receberão os slides que serão apresentados, a gravação desse webinar e também, é claro, o nosso novo relatório por e-mail após o webinar. Próximo slide, por favor. Bom, meu nome é Sullivan Rocha, da PCMI, e hoje, junto com o Luciano Palma, nós vamos apresentar as descobertas desse white paper sobre a economia das assinaturas na América Latina. Tudo bem, Luciano? Como você está? Tudo bom, Sullivan? Boa tarde para você. Obrigado pelo convite. Boa tarde para quem está nos ouvindo. Vai ser um prazer conversar com você sobre esse tema. Tá ótimo. Bom, se a gente passar para o próximo, por favor. Antes da gente começar, queria só mostrar rapidamente o nosso aviso legal padrão aqui. Por favor, tenham em mente, né, que todo o conteúdo apresentado hoje reflete a opinião dos participantes do webinar e qualquer informação que você ouviu hoje, é claro, deve ser considerada em conjunto com outros fatores, outras fontes e práticas recomendadas ao tomar qualquer decisão comercial. Bom, seguindo para o próximo, agora, para começar, eu gostaria que o Luciano apresentasse um pouquinho sobre a Stripe. Por favor, Luciano. Obrigado, Sullivan. É, Bom, a Stripe ela é uma empresa com sede em Dublin e em São Francisco. Ela nasceu e cresceu ajudando as empresas a processarem pagamentos no mundo digital, né? A missão da Stripe é crescer o PIB da internet. E no ano passado, a empresa processou o equivalente a 1% de todo o PIB do mundo, né? 1 trilhão de dólares. Conforme a Stripe foi evoluindo, ela foi adicionando novos recursos, serviços e produtos ao seu portfólio, né? Então, começamos a desenvolver relatórios mais avançados, eh, split de pagamentos, cálculo de imposto, emissão de cartão, assinaturas, obviamente, que é o tema de hoje, financiamento para a empresa, movimentação de fundos e diversos outros serviços. Na Stripe, o meu papel como arquiteto de soluções é ajudar os clientes da América Latina a entenderem e tirarem o máximo proveito dos produtos que a gente traz para a região. Tá ótimo, obrigado, Luciano. É, Bom, passando para o próximo, da minha parte, né, uma pequena apresentação sobre a PCMI. Muitos de vocês já nos conhecem, mas para aqueles que não conhecem, a PCMI nasceu da AMI, a America's Market Intelligence, que é uma consultoria focada na América Latina. Como a nossa consultoria de pagamentos, né, foi além da região, nós criamos uma nova subsidiária com foco no mercado global de pagamentos. Então, hoje, nós realizamos estudos não somente na região, mas a nível global. O próximo, por favor. Bom, então, sem mais delongas, podemos começar a apresentação sobre as principais descobertas encontradas nesse relatório. Lembre-se, por favor, de deixar suas perguntas no botão de perguntas e respostas abaixo, para que possamos respondê-las ao final da apresentação. É, então, vamos lá. O que é a economia de assinaturas, né? Atualmente, a maioria dos consumidores já está vinculada a algum tipo de assinatura, música, filmes, aplicativos. Todos nós sabemos basicamente o que é uma assinatura. O problema é que, às vezes, as assinaturas elas se resumem apenas a um serviço pelo qual você paga mensalmente. E o nosso estudo com a Stripe nos fez perceber que, na realidade, a economia de assinaturas é muito mais do que isso, né? Para nós, a economia de assinaturas ela é um modelo de negócios com três características principais. A primeira é a recorrência, a segunda é o acesso e a terceira é que ela é multi-indústria, né? Como nós estamos chamando aqui. Luciano, por favor, como você resumiria a recorrência? Bom, primeiramente, né, uma característica fundamental da recorrência é que ela gera um ciclo contínuo de interação com o cliente, né? E, obviamente, para isso, a gente utiliza a automação dos pagamentos para tornar esse processo mais simples e mais confortável para esse cliente.
E para quem está vendendo, para esse cliente, também torna a operação mais escalável, né? Porque você pretende atingir uma quantidade muito grande de assinantes, né? Essa repetição em ciclos normalmente pré-definidos, ela também ajuda a planejar melhor as despesas, tanto para quem está pagando, quanto para quem está recebendo esse dinheiro, tá? Agora, a gente não pode esquecer que por trás desse pagamento automatizado, desse pagamento recorrente, tem um cliente que usa esse serviço durante, né, esse período, a cada período. E isso significa que, à medida que esse cliente vai usando ou não usando esse serviço, você vai gerando informações, você vai obtendo informações que são valiosas para serem exploradas. Ou seja, o processo tem uma natureza contínua, ela não é uma relação descartável de uso único, e esse contato e a experiência do cliente precisam refletir isso, né? E quem está vendendo precisa estar atento a todos esses sinais. Não, tá ótimo, senhor. Claríssimo. E a segunda característica, né, é o acesso ou a democratização do acesso, como poderíamos chamar. O principal aspecto aqui seria que a assinatura ela permite o acesso a produtos e serviços de uma forma muito mais econômica para os usuários. Isso é atraente principalmente para as novas gerações, né, que são nativos digitais, e além disso, ela proporciona uma flexibilidade que não existia antes. Então, quando muitos contratos eram de médio ou longo prazo. O exemplo mais claro que eu posso citar seria o de softwares, que até antigamente, antes era necessário um grande gasto inicial com licenças, e hoje em dia, em muitos casos, o software ele está muito mais acessível, ele pode ser usado por um custo inicial muito menor por um período específico. Então, ela é também uma oportunidade para os clientes testarem novas soluções. E, no entanto, isso também se estende a outros produtos e é nesse ponto que existe um grande potencial na América Latina, né? Não somente no digital. O consumidor da região ele já está muito mais acostumado ele está muito acostumado a pagamentos parcelados ou parcelas sem juros, como são chamados. Então, as assinaturas elas podem ser vistas como uma continuação desse tipo de serviço, né? Esse contato constante com o cliente, habilitando o acesso. E por fim, a economia das assinaturas ela é multi-indústria. Então, as assinaturas elas não estão limitadas ao digital, elas podem ter um lugar dentro da grande maioria dos setores que operam na região. E esses modelos de assinatura eles têm um apelo muito grande, tanto para clientes corporativos quanto para clientes finais. Por exemplo, para profissionais de marketing, a assinatura ela pode ser o principal fluxo de receita e também pode ser uma forma adicional de alcançar novos clientes. Se a gente for para o próximo, por favor. Então, de acordo com as nossas estimativas, o tamanho do mercado internacional ele é de cerca de US$ 1 trilhão, né, o mercado global, e destes, 25 bilhões de dólares têm origem na nossa região. E essa é uma oportunidade muito importante que hoje é liderada por dois mercados principais, né, o Brasil e o México. E aí eu queria te perguntar, Luciano, o que você tem visto aqui na Stripe Brasil quando a gente fala do crescimento das assinaturas? Bom, o mercado brasileiro está bastante aquecido, né? A gente, felizmente, tem vivenciado um crescimento de 3 dígitos nos últimos anos no Brasil. E o sistema financeiro brasileiro ele é bastante avançado, né? E a gente tem, infelizmente, também uma população bastante bancarizada, né? Como a gente pode ver aí, 96% de inclusão financeira, de acordo com o relatório. E mais da metade possui cartão de crédito, né? Ou seja, a gente está um pouco mais avançado que o México em relação a isso. Só que só 14% das vendas no varejo são feitas online. Então, isso significa que ainda tem muito espaço para crescer o comércio digital, consequentemente, os pagamentos online, né? E, com isso, a adoção também dos modelos de negócio por assinatura, né? Novos modelos de negócio que incluem modelo de negócio por assinatura. Isso está se propagando, né? Como você mencionou, para diversos setores do mercado, a gente está indo multimercado, e também para venda de conteúdo e serviços corporativos.
Mas isso passa até mesmo por cafetarias e barbearias de bairro, né? Ou seja, então é um modelo que atinge tanto os grandes quanto os pequenos. Todo mundo pode tirar proveito disso. Não, com certeza. E o México, né, seria a outra grande economia da região. Só que hoje ela se encontra num outro estágio, que é um estágio ainda já é um estágio de uma rápida transição para a adoção digital. O comércio eletrônico ele está crescendo a uma taxa muito rápida pós-pandemia, graças principalmente ao e-commerce via mobile, aos streamings e ao setor de gaming também. Próximo, por favor. Então, na nossa pesquisa, nós observamos que esse setor ele teve um crescimento notável nos últimos anos, mas nem sempre foi o caso, né? No relatório, nós definimos os últimos 15 anos da economia de assinaturas em três estágios principais. Então, no primeiro estágio, que seria ali entre 2010 e 2014, as assinaturas elas não eram tão populares, além dos serviços tradicionais. Então, a maioria dos provedores digitais ainda operava no exterior, então eram transações internacionais, o que complicava os pagamentos e, em muitos casos, eles eram limitados a usuários com muita experiência em tecnologia e também com acesso a produtos financeiros específicos, né, para fazer esse tipo de transação. E aí, Luciano, entre 2015 e 2020, que a gente viu o grande crescimento, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse período. Sim, foi um período que essa expansão teve algumas causas, né? Então, a primeira coisa foi o amadurecimento do comércio eletrônico, tanto pelo amadurecimento das empresas que entenderam um pouco melhor o processo, mas principalmente também pela alta penetração dos smartphones, né? Os smartphones foram também uma ferramenta de inclusão digital, muita gente acessa a internet através do smartphone, e isso ajudou a viabilizar também os pagamentos digitais e, com isso, alavancou o e-commerce, né? E a gente teve também, nesse mesmo período, diversas forças de bancarização dos brasileiros, desde programas governamentais até uma legislação mais moderna que permitiu que surgissem os neobancos, né, e novas fintechs, muito focadas em tecnologia, trazendo inovação para a área financeira e levando milhões de pessoas para fazer compra online pela primeira vez, né? Em paralelo a isso, esse maior acesso à tecnologia, aos smartphones e à internet, levou esses consumidores a exigirem novas formas de ofertas de entretenimento e de produtos, através, inclusive, de redes sociais, né? Jogos, plataformas de streaming, foram super impulsionados pelas assinaturas nessa época. Mas também os aplicativos de entrega e de transporte, né, transporte individual, também ajudaram os consumidores a se sentirem mais à vontade de cadastrarem o seu cartão numa plataforma que eles passaram a confiar. Afinal de contas, eles já estavam usando serviços e confiando nos serviços, né? E, por fim, a pandemia. A pandemia foi um catalisador que introduziu mudanças significativas para todo mundo, para os consumidores, né? Uma lembrança ruim, mas que trouxe um avanço tecnológico necessário, né? E as restrições para ficar em casa resultaram num aumento muito grande no comércio eletrônico e, consequentemente, na compra por assinatura de serviços digitais e de bens físicos para as atividades diárias, né? Muita gente nunca tinha feito supermercado pela internet, fez durante a pandemia. Do lado das empresas, a pandemia levou uma digitalização bastante acelerada também, desculpa, e exigiu outros tipos de serviço em forma de assinatura, né? Então, as empresas também apreciaram essa flexibilidade que as assinaturas proporcionam num ambiente incerto. Então, por exemplo, uma empresa, ao invés de comprar uma enorme impressora, ela poderia contratar, através de assinatura, um equipamento e, caso a demanda crescesse ou diminuísse, poderia rapidamente ajustar, o que seria muito difícil se o equipamento fosse adquirido. Não, perfeito, Luciano. E falando da terceira fase, né, a fase que a gente está agora, é, é uma fase em que o crescimento ele está sendo liderado por três questões fundamentais. Por um lado, nós acreditamos que as preferências do consumidor estão mudando graças à mudança geracional, né, as novas gerações que praticamente viveram todas as suas vidas
ou toda a sua vida na era digital, veem o modelo de assinatura de forma muito mais natural, porque valorizam mais o acesso a bens e serviços do que a sua posse. Então, é uma diferença muito clara entre as gerações, né? E, por outro lado, a emissão de cartões de crédito por fintechs e neobancos, como você comentou, ela contribui e vai continuar contribuindo para o desenvolvimento da economia de assinaturas, né? Os cartões de crédito, eles ainda são o principal meio de pagamento para o comércio eletrônico da América Latina, e à medida que mais cartões forem emitidos, nós acreditamos que mais consumo de assinatura, de assinaturas poderá existir. E por fim, embora a digitalização ela tenha sido muito rápida durante a pandemia, ainda tem muito a ser feito, né? Especialmente nas pequenas e médias empresas. Então, a gente vê, por exemplo, o software como serviço, né? O SaaS, ele vai continuar sendo um grande pilar de crescimento da economia das assinaturas. E, além disso, a região ela tem um ecossistema de startups muito bem desenvolvido, que é tanto um fornecedor quanto um cliente dessas assinaturas, né? Próximo, por favor. Então, na nossa análise, né, nós conseguimos mapear a economia de assinatura nesses três estágios. Luciano, você poderia falar um pouquinho sobre o ecossistema atual? Claro, Sullivan. E se a gente olhar para esse espectro todo, meio que de trás para frente aqui no slide, né, seguindo a ordem cronológica de como as coisas aconteceram, a gente vai ver que alguns setores estão à esquerda adotando, né, o modelo e outros setores já estão mais consolidados, né? Os setores mais consolidados, eles já utilizavam tradicionalmente modelo de assinaturas, né? Então, mesmo do mundo offline, alguns distribuidores de conteúdo, de notícias, jornais, né, de música, de vídeo, locadoras, né, eh, empresas de telecomunicações e de software já utilizavam um modelo de assinatura desde o offline, né? Então, isso fez com que a adoção desse modelo no mundo digital fosse uma evolução natural, acontecesse de uma forma bastante natural, né? E ela foi acelerada, obviamente, como a gente falou antes, pelos dispositivos móveis, pelos smartphones, né? Então, esse pessoal já está mais consolidado, porque está mais tempo fazendo isso. O pessoal que está na fase de crescimento são empresas que já enxergaram há algum tempo alguma maneira de se adaptar e de oferecer os seus produtos e serviços de uma forma online e de uma forma por assinatura. Então, por exemplo, os videogames ou a área de educação com a educação em distância, né? Esse modelo de assinaturas ele traz muitas vantagens para essas empresas, uma vez que a cobrança online é mais fácil, mais ágil e mais flexível do que a cobrança offline, né? Uh, Esse movimento também atraiu empresas que fazem delivery de comidas ou de produtos ou serviços de transporte, né? Como a substituição, né? Hoje em dia, o táxi foi praticamente substituído, né? E além da indústria, como a gente comentou, de entretenimento. A gente tem também algumas novidades, como caixas de assinatura, né? Que são kits que as empresas começaram a fazer de uma forma flexível, para vender refeição, roupas, produtos de beleza, né? Ou assinaturas complementares a um serviço, ou seja, como uma adição a um serviço. Então, seriam benefícios, descontos adicionais para quem tem a assinatura, melhoria nas taxas de entrega, cashback quando se faz a compra, isso tudo buscando a fidelidade e a retenção e o engajamento dos clientes, tá? O último setor que vem entrando no mundo de assinaturas, os emergentes, né? Ele é composto por empresas que tradicionalmente não operam no modelo de assinatura, mas que estão buscando inovações para os seus setores e estão começando a experimentar e adotar alguns modelos de assinatura para determinados segmentos de clientes. Então, empresas ligadas à área de saúde, bem-estar, serviços corporativos, aluguel de equipamentos, hotelaria, elas estão experimentando isso, criando novas soluções, inovando através do modelo de assinaturas. Ah, perfeito, Luciano. Se a gente passar para o próximo, por favor. Aqui, só para relembrar a audiência, se teve alguém que entrou alguns minutinhos depois do início,
A gente vai estar disponibilizando os slides, a gravação desse webinar e também, claro, o relatório do nosso estudo por e-mail após o webinar. E se vocês tiverem perguntas, podem colocar no botão de perguntas e respostas aqui do Zoom, que a gente vai responder ao final. Então, para esse tipo de relatório, né, para esse tipo de estudo, as informações mais valiosas e enriquecedoras, elas vêm das conversas com quem está realmente participando dessa economia. Então, nós tivemos o privilégio aí de conversar com mais de 10 empresas que operam na região, então, no Brasil e no México, né, que operam através do modelo de assinatura, a fim de obter alguns detalhes mais específicos sobre a sua operação, entender melhor o mercado, e muitas delas até são clientes da Stripe hoje. O próximo, por favor. Então, em resumo, aqui o que nós aprendemos foi que existem 5 etapas principais para lançar um produto de assinatura. Então, a primeira e mais básica, né, é entender a essência das assinaturas. Então, como nós explicamos um pouquinho no início, é fundamental entender a recorrência, a geração e o uso de dados, entender a experiência do cliente, mas também é importante entender que existem diferentes modelos de entrega. Então, como que isso vai ser ofertado para o cliente, como que vai ser oferecido. Esse modelo de entrega, né, ele depende muito de como a assinatura se encaixa no modelo de negócio. Então, são duas coisas que têm que estar super alinhadas. As empresas que nós entrevistamos nos mostraram alguns modelos de fornecimento, né, alguns modelos de entrega diferentes, mas existem principalmente, basicamente, 3 modelos. O primeiro é a assinatura de um produto físico, em que uma quantidade de um produto físico específico, como alimentos, por exemplo, ele é entregue de tempos em tempos, ou em que é oferecido acesso contínuo a um bem físico, né, como um veículo ou uma motocicleta. O segundo modelo, ele é a assinatura de um serviço em que o uso e o acesso ao serviço, eles são oferecidos por um determinado período de tempo, então como um software. Essas duas primeiras são bem tradicionais e eu acho que até vários participantes utilizam. O terceiro, ele é um modelo relativamente novo, então seria a assinatura complementar. Nesse caso, a assinatura ela desbloqueia alguns recursos ou benefícios adicionais em relação ao serviço básico. Então, um exemplo, como o Luciano comentou, são os aplicativos de entrega, em que uma assinatura ela oferece uma entrega mais rápida, uma entrega mais barata ou até sem custo. Aí, passando para a segunda etapa, explorar estratégias de preço, é, antes de definir o preço, as empresas elas decidem como querem cobrar dos seus clientes. Então, as opções mais comuns são taxa fixa, né, um pagamento fixo e único, é, uma cobrança em níveis, então preços diferentes para níveis diferentes de serviço, mista, então a taxa fixa mais taxas adicionais dependendo do consumo, e o que é chamado de freemium, né, a assinatura gratuita com alguns recursos premium para quem quiser pagar. Então, para definir um preço, é muito importante analisar cada variável do negócio e dos concorrentes, diretos e indiretos. O preço ele deve estar alinhado principalmente com os objetivos de acessibilidade da empresa, mas também, claro, de lucratividade. Então, tem que existir uma sinergia entre esses dois fatores. E aí, bom, o trabalho não termina aí, né, com a definição do preço. É importante continuar a iterar os pontos de preço e as ofertas, porque as condições do mercado, elas continuam sempre variando, né? E aí, Luciano, eu queria saber de você, qual que é a resposta da Stripe para atender essas necessidades específicas desse setor? A ideia, a proposta da Stripe com o produto para assinaturas, né, que se chama Stripe Billing, é fazer com que a empresa foque no negócio, ou seja, que elas sigam exatamente esse fluxo que você colocou e que a ferramenta seja flexível o suficiente para implantar praticamente qualquer modelo de assinatura que for planejado, né? Então, o produto permite que você crie esses modelos de preço que você citou, desde o preço fixo, ou em níveis, ou preços em que o cliente escolhe, né, o plano que melhor atende às necessidades de acordo com as suas condições financeiras,
até preços, até modelos mais elaborados, né, com preço escalonado para oferecer desconto de acordo com a quantidade escolhida, ou assinaturas que são cobradas de acordo com a medição da utilização, né? Então, nesses casos, basta informar quanto foi utilizado, a Stripe já manda a fatura e faz a cobrança, né? O modelo freemium que você mencionou também é bastante simples de implementar com a ferramenta, com a nossa tecnologia, né? E também o produto permite disponibilizar um portal para que o cliente ele mesmo possa controlar essas assinaturas, acompanhar essas assinaturas e selecionar o que é melhor, né? Qual que é o melhor plano para ele mudar de plano conforme seja, conforme o plano se encaixe melhor para o seu perfil atual. Esse foi um ponto bem importante, foi um ponto de destaque no nosso relatório, né, que é essa parte da hiperpersonalização, né, deixar o cliente é, usar como ele prefere, mais adequado ao seu perfil. Bom, passando para o terceiro ponto, né, comunicar a proposta de valor, é, esse passo ele está muito ligado ao primeiro passo, né? A comunicação da proposta de valor para uma assinatura, ela não pode ser feita da mesma forma que para produtos tradicionais. As entrevistas que a gente fez, elas revelaram que uma proposta de valor eficaz para assinaturas, ela não apenas destaca a superioridade do produto ou serviço, mas também promove a assinatura como a escolha certa. Então, as empresas bem-sucedidas nesse setor, é, elas destacam as diferenças exclusivas e os principais benefícios dos seus produtos com uma comunicação clara e concisa e também colocando a assinatura como a escolha certa, e explicando o porquê de que a assinatura é a melhor escolha. E aí, a quarta etapa eu vou deixar para o Luciano explicar. Obrigado, Soliman. Bom, a primeira coisa a gente tem que observar que as transações recorrentes, elas são bem mais complexas do que as transações avulsas, né? Elas exigem, portanto, uma tecnologia um pouco mais robusta para gerenciar esse tipo de complexidade. Um mero exemplo é calcular uma fatura quando um cliente muda de plano no meio do ciclo, né? Você vai cobrar o valor anterior, o valor do novo, você vai fazer pro ratio, né? De acordo com quantos dias foram utilizados. Então, tudo isso a ferramenta tem que ajudar a fazer de forma simples, né? Então, tem outros fatores também importantes para considerar quando você vai escolher um processador, né, um serviço de processamento de pagamentos para implementar a parte de pagamentos. Então, a gente está num ecossistema na América Latina que é muito fragmentado, muito diferente para cada país, e significa que as empresas vão ter que habilitar diversos métodos de pagamentos locais, com processamento local, para ter maior sucesso na cobrança e para ter maior desempenho nas vendas. No México, por exemplo, os pagamentos em dinheiro são feitos utilizando OXXO. No Brasil, a solução para isso é o boleto. No México, a transferência bancária é feita via SPEI. Aqui a gente tem o Pix, que é um sistema super avançado e super motivo de orgulho para os brasileiros em contínua evolução, né? Então, o processador de pagamentos tecnicamente avançado, ele tem que ser capaz de oferecer automaticamente o método mais relevante para aquele consumidor para conseguir aumentar a probabilidade de conversão, né? A interface para que o vendedor implemente isso precisa ser também simples e intuitiva, que pode ser feita tanto com uma ferramenta sem código, sem programação, ou através de uma API simples de ser utilizada pelos desenvolvedores que vão fazer integrações, né? E, como a gente já mencionou aqui, também é muito importante que a modelagem de preço seja bastante flexível para atender às necessidades e que se ofereça também esse ambiente seguro que a gente mencionou anteriormente para gerenciar as assinaturas, né? O vendedor, quando ele ganha escala, ele tem também um outro desafio, que é controlar as suas contas, né? Manter os registros financeiros e contábeis precisos. Ele tem que acompanhar o reconhecimento de receita, conciliar pagamento em diferentes períodos. Então, também um processador de pagamento tem que ajudar nessa etapa para conseguir automatizar todas essas rotinas financeiras, os relatórios de receita e simplificar essas tarefas que são relativamente complexas. Não, obrigado, Luciano. E, bom, por fim, né, a última etapa, como vocês vão ver no relatório, as assinaturas, elas exigem,
elas são um modelo de negócio que exige um monitoramento constante de vários indicadores, né? Então, para esse monitoramento, existem vários indicadores que são utilizados, ou os chamados KPIs, né? E esses indicadores, eles permitem a análise diária, semanal, mensal, do produto e da performance da assinatura como um todo, né? Bom, devido ao tempo, eu não vou me aprofundar tanto nesses detalhes, mas o relatório tem diversos exemplos das melhores práticas para análise desses KPIs, né? O que deve ser analisado. O próximo slide, por favor. Bom, então, chegando no final da apresentação aqui, a gente gostaria de compartilhar a nossa visão sobre o que está por vir para as assinaturas, né? E hoje nós vemos três temas principais relacionados a assinaturas na América Latina. No primeiro lugar, nós acreditamos que o setor continuará crescendo, principalmente impulsionado pelo setor de SaaS, né, software como serviço, mas com um componente cada vez mais importante também de outros setores. E, em segundo lugar, como a gente está vendo em mercados mais desenvolvidos, os consumidores estão exigindo mais flexibilidade, personalização das assinaturas, né? Então, inclui a capacidade de suspender e retomar essa assinatura com facilidade, mas também repensar estratégia de preço para atrair todos os segmentos de clientes, né? Do ponto de vista técnico, os vendedores vão ter que ter um relacionamento mais próximo com o seu processador de pagamentos para poder atender essas demandas com a velocidade que o mercado exige. E, por fim, né, nós vemos a oportunidade, uma oportunidade crescente para as empresas da economia de assinaturas fazerem parcerias com carteiras virtuais, à medida que as carteiras elas perdem o seu fator de novidade, né, já é um tema conhecido pela população. O segmento ele se torna mais competitivo, mas nós vemos que isso pode ser um diferencial em trabalhar com empresas de assinatura. Então, aproveitando uma base de clientes, as carteiras digitais elas procurarão fazer parcerias com empresas da economia de assinaturas em áreas como saúde, entretenimento, para oferecer assinaturas com desconto para os seus clientes que já estão na base da carteira digital, né? Próximo, por favor. Bom, isso conclui a nossa apresentação, né? Muito obrigado a todos pela audiência. Agora vamos passar para as perguntas, para a sessão de perguntas e respostas. Deixa eu ver aqui o que nós temos. É, Bom, primeira pergunta do Bruno para Sullivan. Vamos lá. Você comentou sobre o ecossistema de startups. Qual o papel que você vê das startups no setor de SaaS? Oi, Bruno. Bom, uma boa pergunta. Primeiramente, as empresas estrangeiras, né, as empresas internacionais, elas continuarão a desempenhar um papel muito importante, especialmente nos segmentos corporativos e mais tradicionais, mas é claro que as empresas locais do setor de SaaS, elas continuarão a alavancar o seu conhecimento do mercado local, para oferecer serviços melhores e mais adaptados às necessidades da região, né? Então, eu particularmente vejo muita oportunidade nesse setor, especialmente para quem trabalha com pequenas e médias empresas, né? O Brasil tem uma cauda longa enorme de empresas pequenas ou microempresas, e essas empresas muitas vezes precisam de soluções de software que são extremamente específicas para a sua realidade. Então, essas soluções personalizadas, elas continuarão tendo uma demanda, né? É, Vamos lá. Próxima pergunta aqui da Jaqueline para o Luciano. Luciano, você mencionou sobre testar planos de preços antes de lançá-los. Poderia explicar um pouco melhor? Bom, quando você está criando um novo produto, a definição do seu preço pode ser complexa, né? Porque você vai ter que descobrir o valor que o cliente está vendo no seu produto. O preço muito alto pode afastar o cliente e inviabilizar a venda. E um preço muito baixo do valor que é percebido significa que a empresa pode ter um resultado financeiro pior do que o que poderia ter, né?
Então, uma estratégia difundida pela Y Combinator é de aumentar o seu preço em incrementos de 5% até que você verifique uma queda de 20% nas vendas, né? Aí você volta um passo que aquele era o ponto ideal. Claro, cada mercado vai ter uma estratégia diferente, mas é importante que a tecnologia permita que você faça essa experimentação com seus preços para entender o valor que o consumidor está disposto a pagar pelo seu produto. Bom, Luciano, temos mais uma pergunta aqui do Marcelo. Eu vou passar para você também, eu posso comentar um pouco. Como vocês enxergam o suporte das bandeiras no processo de redução das taxas para assinaturas? Ah, o que acontece? A bandeira, assim como todo o sistema financeiro, ela trabalha muito forte em cima da variável risco. Tudo que tiver mais risco no mundo financeiro vai custar mais. O modelo de assinaturas, ele é um modelo que reduz o risco, porque aquele cliente, ele passa a ser um cliente conhecido. Se você já vendeu 10 vezes para aquele cliente, é muito difícil que a 11ª ele não vá pagar. Então, isso é bom para todo mundo. Por quê? Porque as bandeiras gostam disso porque elas estão trabalhando com risco menor, os bancos emissores estão tendo menores riscos, e, obviamente, isso vai é, é, possibilitar praticar custos um pouco menores. Isso até é um tópico que a gente tem visto em alguns mercados, essa evolução e a personalização do código, né, do MCC, utilizado pelas processadoras para poder é, mostrar essa redução de risco e também isso ser refletido no preço da bandeira. Bom, eu acho que é isso. Não temos mais perguntas aqui. Mas, de novo, lembrando, vocês vão receber no seu e-mail nos próximos dias a gravação desse webinar, o relatório do nosso estudo e também a apresentação de slides. É, então, novamente, agradecendo a participação de todos. Agradeço o Luciano pela participação e pela parceria aí. É, se quiser também falar mais alguma coisa aqui. Eu queria não só agradecer o convite, mas parabenizar pelo trabalho, né? Que é um trabalho que trouxe uma fotografia muito interessante do cenário atual e que serve de guia, né? Para quem quiser se aventurar no mundo de assinaturas. E nós estamos aqui para apoiar quem quiser fazer isso. Obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho. Bom, muito obrigado, Luciano. É exatamente o que a gente falou. A ideia do guia, a ideia do relatório foi ser bem mão na massa, né? E entender ali como a economia de assinaturas pode ser aproveitada pelas empresas ou melhorada pelas que já utilizam esse modelo. Bom, obrigado novamente a todos os participantes e obrigado pela audiência. Uma boa tarde a todos.